Você é candidato pelo PCdoB, é isso? Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Partido Comunista do Brasil. Interessante, mano. É nóis. Como você se sente sendo de um partido declaradamente comunista? Feliz. E você é comunista? Graças a Deus. Você é comunista? O que é ser comunista hoje em dia, em 2020? Ser comunista é defender a liberdade, a democracia, oportunidades iguais para todos. Porque nós todos somos iguais. Deus nos fez iguais. Mas eu não, Quem não fez associava a isso ao desigualdade comunismo. foi a estrutura da sociedade. Então nós temos que pensar em mas dar Deus- chance, cara, para todo mundo. Deus também fez todo mundo desigual também, né? É. Sim, mas e daí? Você tem que ter oportunidade igual, mano. A oportunidade igual. A oportunidade Mas igual, o resultado concordo. nunca é igual, né? Mas mesmo nos clássicos do comunismo, fala que você tem que tratar as pessoas segundo a sua capacidade de acordo com o seu trabalho. Porque não pode ser assim. Você trampa pra caralho, você vai ganhar igual o Igor que não gosta de trabalhar? Tá errado. Não faz sentido. Faz sentido, certo? Agora, você tem que ter chance de trabalhar e o Igor também. Claro. Outra, e se você trampa, qual é o meu problema com o capitalismo? É o seguinte, velho. No capitalismo todo mundo trabalha. E eles falam que todo mundo é livre. Livre, vírgula. Porque alguns têm mais condição ou não de explorar os outros. Todo mundo trabalha, mas poucos ganham muito. Mas será que isso não é a realidade da vida fora o capitalismo? É que o capitalismo não é ahistórico. O capitalismo é uma etapa da história. Já existiu outras formas de organização da economia e da sociedade, da cultura, noutros tempos. E quem disse que essa que a gente vive é eterna? Não, Pode eu ser que imagino tenha que não. outros pra frente. Inclusive, eu acho que a gente vive o capitalismo porque a gente tem um momento onde os recursos eles são escassos. Se você viver numa sociedade onde a gente tem uma fartura muito grande de recursos, eu acho que o capitalismo ele perde um pouco o sentido. Porque o capitalismo justamente é um sistema que você implementa para conseguir determinar quem tem um valor maior para a sociedade para ganhar mais recursos. Não é isso? Se você tiver uma sociedade onde você tem, por exemplo, energia tipo um reator de fusão pica, que gera energia muito mais barata do que a gente tem hoje. A gente foi pra Lua e pegou lá Aí o capitalismo ele começa a perder o sentido porque você não tem uma escassez tão grande de recursos. Aí talvez a gente possa entrar numa outra era da humanidade. Não sei se a gente está vivendo agora isso. Mas, cara, o que acontece? É que a história, ela não para nunca. Tudo tá rolando todo dia. Hoje é diferente de ontem, amanhã vai ser diferente de hoje. O que a gente vê hoje pode não ser o que a gente vai ver depois de amanhã, Claro. certo? Então, isso que é importante. Por isso que eu não acho bacana o cara ficar imaginando. Teve um americano chamado Francis Fukuyama, que quando caiu lá o Muro de Berlim, ele escreveu um livro, O Fim da História. O mundo ia acabar com o sistema capitalista vigindo no planeta inteiro. Uma bobagem. Hoje é o capitalismo, amanhã pode ser outra forma de produção. Se você for olhar, os caras que mais produzem hoje, goste ou não goste deles, é a China. Os caras estão bombando, os caras estão lá na frente. Tanto que tem um projeto de lei lá em Brasília, que até de um cara que não tem nada a ver com ele, que é o Zé Serra, senador, que foi ministro da Saúde, mas que é interessante, porque ele exige obrigações de transparência. Porque, mano, no tempo de internet, tudo pode ser transparente, tudo pode ser publicado, e tudo tem que estar ao alcance de um botão. Você aperta o botão e descobre. Vem cá, esses mano é do Flow, que parada é essa? Não, vocês não, porque vocês são privados. O problema é de vocês. Mas o que é do governo, o deputado Orlando Silva, tem que prestar conta de tudo, mano. Isso aí é da vida. E nós temos que aumentar isso. Com certeza. Isso é importante. Aumentar a exigência de transparência. E tem que valer pra todo mundo. Cara, eu concordo com tudo que tu tá falando até agora. pra Vou ser te filiar sincero. no Partido Que Comunista, esquisito. bonito. Eu tô achando isso muito esquisito. Mas agora eu vou te dar um... Não, deixa eu responder. Será que você está me Essa engambelando? provocação. políticos. Sabe qual é o problema? Que nós sofremos, eu sofro. Nada tem mais preconceito no Brasil do que a ideia de comunista e de comunismo. Porque o Brasil é um país que em 100 anos, o Partido Comunista vai fazer agora há 100 anos. Nesse período de 100 anos, 70 anos, mano, foi clandestino. Caralho. 70, por quê? Os caras não deixavam, porque tinha Guerra Fria, tinha na China, a Rússia, não sei quem e tal. De 86 pra cá, já tem mais de 30, né? 30 qualquer coisa, 30 e trocado. É que nós estamos vivendo legalmente. Nós passamos a disputar a eleição de prefeito em 2000. No ano de 2000. Pense que o PT disputa desde 80. Nós elegemos o primeiro governador, Flávio Dino, em 2014. Então, tem um pouco de preconceito, por isso que as pessoas se surpreendem. O que eu mais ouço é o seguinte: pô, Rolando, você é legal, mano, mas seu partido não tá com nada. Eu falei, caralho, eu sou o meu partido, porra. Eu Mas sou será a que cara você tem do que ser... você tem que... Será que não é questão de... A palavra comunismo já não significa o que você sente?
o que eu sinto sendo comunista? Comunismo vem de comunhão. Não, eu sei o que comunidade. Eu entendo que a parada, nós temos que ajudar o próximo. O jogo tem que ser pra todo mundo. E eu concordo com essa parada. Mas será que não é a questão de mudar esse jargão, esse negócio de comunismo? Será que... Porque será que eu penso igual a você em muitas coisas que tu tá falando. Mas eu não quero ser comunista. Eu não quero ficar com a pecha de ser cara... Não, mas eu não quero ser capitalista. Não, capitalista eu gosto até, na real. Mas eu não quero ser, tipo, socialista, eu não quero ser liberal, eu não quero ser neocon, eu não quero ser porra nenhuma, não. Eu quero ser o monarca, o ser humano livre. Que pode pensar o que quiser. Eu penso com a lógica, mano. Eu penso com o que faz sentido pra pessoa. Entendeu? Eu não quero... Eu acho que acho que passou a hora, na minha opinião, da humanidade ficar se rotulando. Só isso. A única diferença que eu tenho contigo, Monarca, é o seguinte. É que nós precisamos de ter projetos coletivos. Nós temos que construir junto. Então, você pode ser um outsider. Você com a sua lógica, com o seu raciocínio. Só que é o seguinte. A atomização total da sociedade não produz nada. Você tem que ter um projeto histórico. Você tem que ter, por exemplo, no Brasil, você tem que ter um projeto de nação, velho. Nós somos uma nação, nós temos que ter objetivos a alcançar como nação. Concordo. Certo? Isso não é individual. Uma nação não é reunião de vários indivíduos. Nós temos que ter identidade, valores, temos que ter um acordo mínimo em torno do qual você vê como é que os americanos. Quem estuda o modelo americano, institucional, político e tal, o cara deve, quem é brasileiro, o cara deve ficar pirando 1000 vezes. Porque como é que essa porra funciona aqui? 200 anos. 200 anos. A gente acha que democracia só é se você vai lá e vota direto na urna para presidente. Lá o modelo não é esse. Só que lá eles montaram uma estrutura de poder que, inclusive, ela tem mecanismos de prevenção contra o autoritarismo que nós, com todas as regras democráticas liberais, que é o que o Brasil tem, é democracia liberal, nós não temos. Volta e meia, nego dá um tombo e o Brasil tem um tropeço. Então, e toda hora, na verdade. E eu dou esse exemplo porque a gente não pode imaginar que tem regra para nenhum país. Eu sempre falo que quando eu falo da democracia, porque tem um francês chamado Alex Tocqueville, publicou em 1834 um livro famoso chamado A Democracia na América. Esse malandro foi, há 200 anos atrás, estudar como é que era aquele negócio ali que os americanos estavam inventando. E é um clássico até hoje da ciência política. Vê, a França não copiou o modelo americano. A França desenvolveu, mesmo estudando muito, o modelo deles. O Brasil está tentando desenvolver um, mas nós estamos ainda batendo cabeça. Mas o que é inescapável? Tem que ter um projeto de nação. O que sustenta os americanos é com um modelo diferente dele, mas eles têm um projeto de nação. No Brasil nós estamos faltando. Sim, eu concordo com você, mas o argumento é, eu acho que essa união dos indivíduos, ela não vem através da ideologia. Dá um gole aí, velho. À vontade, cara. Tem mais ali... pega mais uma garrafa pra gente, por favor. Boa. Eu acho que não é a ideologia que Vamos vai... socializar esse hidromel. Aqui a gente é comunista no hidromel. Eu acho que o problema é que a gente não vai se unir através da ideologia. A gente não vai se unir através da bandeira do comunismo, do socialismo, do anarcocapitalismo. Mas de um projeto... Mas a gente vai se unir culturalmente. Num projeto tipo, eu sou teu irmão porque eu vivo no mesmo lugar que você e eu quero o melhor pra nossa região. Se a gente ficar se separando por ideologias, eu acho que a gente vai só se separar. Eu acho que a gente não vai se unir. Cara, esse papinho aí, o Monarca, eu tenho dúvida, assim, pra ser... Por quê, cara? O que é ideologia? É uma espécie de lente, cara. É uma certa... você falou, eu penso com a minha própria lógica. É como se você tivesse uma ideologia própria sua. Você produziu uma forma de pensar, de observar, à luz da sua experiência. Assim como você pode ter coletivos que tenham também. E você tem que compartilhar. O que é que nós não podemos fazer? Eu não posso ser o seguinte... Virar pensar time assim, de futebol. Tudo... a mim tudo, a você nada. Ou você sempre tá errado e eu sempre tô certo. Porque que aí é o que a gente vive hoje. Hoje vive, porque hoje em dia a sociedade é algoritmo, né? Eu tava vendo outro dia, lá em Brasília, eu tô coordenando um debate sobre fake news. Eu sou coordenador do grupo que tá debatendo, pensando o que fazer, que é uma coisa complicadíssima, é um papo à parte que a gente pode fazer. Eu vi o plenário do Senado votando, cara, a proposta de lei, parecia que era um plenário montado por algoritmo. Um falava uma coisa, outro falava outra e eles não conversavam. Ninguém estava interessado em argumentar sobre o argumento do outro. Era defender a sua tese. Então, isso da política é a miséria da política. E é isso que está, inclusive, arrebentando e tornando a política menos inteligente. Fazendo merchan de novo pro meu amigo Arthur Duval. Por que a pessoa achou estranho eu e ele debatendo ontem? Porque a gente tem diferença demais.
Só que nós convergimos quanto à necessidade de debater. E deixa que a população escolha, velho, se o Orlando tá certo ou se o Mamãe Falei tá certo. Agora, se a gente nem vai pro debate, a gente interdita. Não, comunista, mano. Não vou falar conversar comunista. com esse cara. Não vou falar com esse cara. Igual vocês, ó. A gente sofre com isso, sabia, cara? Vocês sofrem? A gente mesmo? sofre Ah, com isso. caralho, mano. Por quê? Porque tem Porque pessoas a gente que não é. recuam. A gente deve ter dado pra perceber pelo papo, mas a gente não tem um viés de esquerda, nem de direita, na minha opinião. A gente tem um viés de liberdade. Mas o pessoal que é de esquerda, normalmente, eles enxergam que a gente não é de esquerda e, portanto, a gente não deve ser. Eles não devem vir aqui Considerado. conversar com a gente. É. Mas eu acho isso uma babaquice. Eu também. É uma babaquice. E, aliás, Mas tem mudado, pra ser honesto, pra mudado. ser sincero, isso tem Depois que o mudado. Boulos veio aí, mudou bastante, inclusive. então, isso é bom. Porque eu, por exemplo, eu sofro um pouco disso. Por quê? Ó, eu tenho uma história, eu tenho um lado, eu tenho uma postura, eu tenho a minha visão. Não quer dizer que a minha visão é a única visão, nem que a visão... Agora, o que é que eu nunca abri mão? De sentar para conversar com todo mundo. Aí o cara fala, porra, você é amigo do Rodrigo Maia. É a acusação que eu mais ouço. Por quê? Porque eu sento e debato com ele. Veja, eu não tenho voto, eu fui candidato a presidente da Câmara. Eu queria ter sido eleito, eu acho que eu sou o deputado melhor, mais preparado para presidir a Câmara. Mas eu não fui. Quem foi eleito foi outro malandro. Eu não vou sentar com ele para discutir o que é importante para o país. Eu tenho que sentar, ou então eu vou me anular, meu. Eu fui eleito em São Paulo para ser um cara ativo. Tem um problema aqui. E se você mudaria isso? Tem que mudar, E cara. pra mudar isso, é você que muda ou são os vereadores que mudam? O prefeito, porque isso é licitação Isso é uma pública. caneta tua, você pega, mudou. É porque você faz o edital de licitação. O que é edital? É a regra de uma contratação. Sim. Eu falei outro dia numa entrevista, o cara falou pra minha cara assim, como que não tá entendendo nada. Qual que é a minha tese pro transporte de São Paulo? Dá um choque de capitalismo. Concorrência. Bom, também, agora eu não entendi Concorrência. nada. Mas isso daí faz todo sentido. Não tem concorrência no transporte de Não. São Paulo, são máfias. Por isso que se todo mundo revezam há tá 40 anos. E como que isso é comunismo, cara? Mas isso é comunismo, mano. É Isso você botar pra capitalismo, cara, isso é desenvolver. literalmente capitalismo. Não, é que a expressão que eu falo, choque de capitalismo, é o quê? É estimular a concorrência. Aham. E aí eu queria puxar vocês aqui para uma conversa que eu repito muitas vezes, porque quando eu falo disso, a turma, mas será? Isso é capitalismo? Não é. Não é. Tem um cara chamado Klaus Polanyi, é um pensador importante europeu, ele fez um livro chamado A Grande Transformação. Qual a sacada desse cara? Ele estuda o mercado. E ele fala assim, o mercado é uma instituição que atravessa várias formas de organização da sociedade. O mercado não é do capitalismo. Quem acha que o mercado é do capitalismo, francamente, tem que estudar a história. O mercado é capitalismo antigo é aqui pra do caralho. mercado, O, o mercado existe antes do capitalismo. Muito antes. E aí, qual é a malandragem do chinês? Aí o chinês falou assim, não, opa, se o mercado é antes do capitalismo, pode ter mercado depois do capitalismo, então vou montar uma economia de mercado socialista. Por quê? Tem concorrência. O que é que a China fez no petróleo? Ao invés de ter uma Petrobras, e os caras lá são ligados, eles pegaram a Petrobras dele, quebraram em 5 e botaram ela para as 5 concorrer entre si. E a economia de mercado socialista, que é o modelo dos caras, faz com que 40 anos a China seja o país que mais cresce do mundo. Se você pegar nos 40 anos e olha, o mundo está menos pobre. Mas se você tira a China da conta, conta o mundo sem a China, o mundo está mais pobre. A China é um capítulo à parte. Eu topo um dia a gente trocar ideia aqui só sobre a China, que eu tenho uma paixão. E recomendo a leitura de um livro do Henry Kissinger, que não é nenhum revolucionário bolchevique, secretário de Estado dos americanos, do Nixon, hoje, conselheiro do doido lá do Trump. Os caras chamam ele de neocon, inclusive, né? Esse Então, Kissinger. e o Kissinger, cara, ele organizou a aproximação do Mao Tse Tung e o Nixon, dos Estados Unidos e da China. E ele fez um livro chamado Sobre a China. Leitura obrigatória, mano. Pra você ler, deve ter e-book também, que vocês estão ligados só nas coisas, pra você sacar como é que é o jogo que eles jogam, entendeu? Então, aí tem um... O que ele tá dizendo, basicamente, porque eu já conversei muito com o Monark, a gente discute isso pra caralho. Carioca, mole, é foda, velho. É que assim, por exemplo, um cara que ele se diz comunista, ele vai se ver, ele acaba, pelo menos na internet, nesses algoritmos, ele se coloca numa posição que ele concorda com 100% do que aquilo ali tá dizendo, e se algo que alguém disse é o contrário, ou sei lá, bate de frente com alguma ideia do que tá dentro do guarda-chuva do comunismo, daí esse cara é obrigado a brigar com aquela ideia, mesmo que ele acredite que aquilo ali é legal. Ele vai fingir que aquilo ali não é legal. Entendeu? Isso é um problema. Mas aí, mano, isso é igrejinha, velho. É igrejinha. Isso é Então, igrejinha, a velho. gente Isso é não tem contra nada a igrejinha, Não, mas entendeu? nada. Mas aí, mano, eu tô do outro plano. A primeira Você coisa... tá, mas será que o meu argumento... Eu concordo. Pô, por isso que Você eu falo que tá pra você... caralho, você é um cara... Eu sinto que você é um pensador livre. Eu sinto. Posso estar enganado. Eu sou um pensador revolucionário. Legal, eu também sou.
Mas eu sinto que... Pensador não, que fica parecendo que o cara é um teórico. O Zé Mané tá querendo se dizer que é um pensador. Sou militante. Não, eu prefiro o pensador. O pensador é o cara que reflete sobre a vida, tá ligado? Sim. E eu acho que é melhor você ser isso e a gente parar de, tipo, fortalecer bandeiras, tipo, fortalecer o comunismo, fortalecer o liberalismo, fortalecer o anarcocapitalismo, porque eu acho que isso é meio que prejudicial ao longo prazo, entendeu? Talvez isso que a gente viva agora, essa polarização toda, também seja um sintoma desse tipo de mentalidade, de se colocar num grupo, de se associar a esse grupo, de ligar a sua identidade a este grupo. Por isso que alguém fala que quando eu sou comunista, ele associa a identidade dele a uma ideologia. Eu não consigo enxergar isso como algo positivo.